Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Meus queridos irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre o tema alegrai-vos sempre. Queridos, a carta aos Filipenses, quem aqui já leu a carta aos Filipenses? Levanta a mão. Maravilhas. Essa carta, escrita pelo apóstolo São Paulo aos irmãos da cidade de Filipo, é uma carta de fato muito interessante. E é uma carta também, por demais, pedagógica. A gente aprende com cada palavra que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, muitas e grandes lições. Essa carta, meus amados irmãos, ela poderia não ser conhecida como é. E como que a carta aos Filipenses é conhecida? Como a carta da alegria. Mas ela poderia ser conhecida como a carta da tristeza. No entanto, quando a gente lê os 4 capítulos que totalizam esta carta paulina, a gente encontra repetições da palavra gozo, regozijo, alegria, várias vezes. Poderia não ser a palavra gozo, regozijo, alegria. Poderia ser a palavra tristeza, a palavra choro, mas é o contrário. Encontramos as palavras gozo, regozijo, alegria, que gozo e regozijo é alegria. Uma outra razão pela qual esta carta poderia ser chamada não pela carta da alegria, mas pela carta da tristeza, é porque quando Paulo a escreveu, ele estava preso. Então a carta aos Filipenses foi uma carta escrita por Paulo dentro da prisão. Daí eu fico a refletir como que alguém consegue, vivendo o contexto que estava, escrever algo para um grupo de pessoas com tanto entusiasmo. Veja que no capítulo 4 e no versículo 4 ele disse, alegrai-vos sempre. Vamos lá? Alegrai-vos sempre. Para ficar bonito, alegrai-vos sempre. Ora, queridos, a gente sabe que muitas vezes a nossa alegria está condicionada ao momento que nós estamos vivendo. É assim ou não é? Muitas vezes a nossa alegria está condicionada às nossas conquistas. Então, se eu estou vivendo um período de prisão, de ausência de liberdade, de perseguição, de luta, de frustração, de enfermidades, como que eu vou me alegrar sobre tais situações ou condições? Mas o apóstolo São Paulo, meus amados irmãos, vivendo sob condições de ausência de liberdade, disse aos cristãos que não estavam presos, alegrai-vos sempre. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte, vocês estão livres e têm razões para estarem alegres. Eu estou preso e tenho razões para estar triste, mas tudo que eu tenho para aconselhar vocês, independente do contexto que eu estou vivendo, é alegrai-vos sempre. Vivam alegres e felizes, independente da circunstância que você está vivendo. Esta reflexão, queridos, me leva a pedir permissão para vocês, para lhes fazer algumas perguntas. Você, meu caro irmão e irmã, é feliz com o que Deus tem te dado? Você é feliz com a família que Deus te deu? Você é feliz
pela saúde que Deus tem te dado, e a prova disso é que você está aqui essa noite. Porque se você não tivesse saúde, você não estaria aqui. Você estaria como muitas pessoas estão, presas em cima de um leito de um hospital, ou em cima de uma cama em sua casa. Então você é feliz pela saúde que Deus tem te dado? Você é feliz com a porta de emprego que Deus tem mantido aberta para você? E ainda que esta porta não esteja aberta, esteja fechada, você está feliz em Deus, independente da circunstância? Você é feliz com a igreja onde Deus tem plantado você? São reflexões, queridos, que a carta de Paulo aos Filipenses nos leva a fazer. Você é feliz com a liderança que Deus tem colocado na sua vida para cuidar da sua fé? Você é feliz com tudo que Deus tem te proporcionado? Você está vivo hoje? E quantas pessoas desceram à sepultura? Essas são reflexões que a carta de Paulo aos Filipenses permite nos fazer. Observe, queridos irmãos, que independente do contexto que Paulo estava vivendo, a ordem dele para os filipenses foi esta: alegrai-vos sempre. Independente de qualquer coisa, alegrai-vos sempre. E esta ordem que o apóstolo São Paulo deu aos filipenses, queridos irmãos, me faz identificar pelo menos 3 verdades, não acerca dos crentes de Filipe, mas acerca do próprio Paulo. Porque é ele que está aconselhando aqueles crentes a serem alegres, a serem motivados, a terem gozo, alegria de alma, alegria, coração alegre, contente, satisfeito. Alguém nas Escrituras Sagradas disse, queridos irmãos, que um coração alegre produz um semblante de alguém feliz. Um coração alegre nos deixa bonito na nossa expressão facial. Um coração alegre aformoseia o nosso rosto, a nossa face. Veja, queridos irmãos, que não há razões para algo contrário à alegria. A alegria tem os seus benefícios. Para os irmãos terem ideia, o texto sagrado diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se você não tem razões para se alegrarem, alegre-se no Senhor. Alegrai-vos sempre. E essa alegria é no Senhor. Porque o homem estava preso, mas ele estava alegre em Deus e estava dando conselhos para que os cristãos de Filipe também permanecessem alegres. Mas as lições ou as verdades que esta carta me ensina a respeito do próprio Paulo, queridos, em primeiro lugar, é que Paulo aprendeu ver positivamente as coisas negativas que aconteciam em sua vida. Paulo aprendeu ver positivamente as coisas negativas que aconteciam em sua vida. Por exemplo, imagina que você vai sair de manhã para um compromisso e você vai na sua garagem, entra no seu carro, bate a chave na ignição e o carro não pega. Depois de muitas tentativas, o carro até pega. Mas quando você desaciona o freio de mão, que você vai sair, você nota que o carro está meio que um pouco pesado, meio, sabe? Aí quando você sai do carro que vai olhar, o pneu está furado, está murcho. Aí você simplesmente começa a reclamar e a dizer: eu não tenho sorte mesmo.
Olha que situação, logo hoje, logo agora, tanto compromisso que eu tenho, meu dia está tão cheio, é tanta coisa para resolver. Tudo que você consegue refletir daquela situação é isto. Mas imagina se ao invés de pensar daquela forma, você simplesmente parasse e dissesse assim: Senhor, obrigado, porque o carro não pegou. Depois que pegou, o pneu está murcho. Obrigado pelo livramento que o Senhor me deu lá na frente. Obrigado. O que é isso, pastor? É aprender a ver positivamente as coisas negativas que acontecem em sua vida. O apóstolo Paulo, ainda na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 12, ele disse: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Qual é o segredo? Onde está o segredo da expressão de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12? O segredo está em duas palavras, e estas são as coisas. O segredo está aqui, as coisas. E a pergunta é: quais coisas foram estas que, segundo Paulo, contribuíram para maior proveito do Evangelho? São as coisas que ele mesmo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11 e no versículo 23 por diante, que está escrito: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem é ofendido, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. É aqui, queridos irmãos, que Paulo responde o que ele menciona em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que é isso? É a iniciativa de alguém que aprendeu a ver positivamente as coisas negativas que aconteciam na sua vida. Que maravilhas, queridos irmãos, quando nós desenvolvemos esta visão. Por que isso é tão importante? Porque nós não estaremos nos lamentando
diante dos acontecimentos, mas enxergaremos em cada situação adversa que estivermos vivendo um propósito específico de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: Deus tem propósito até no seu sofrimento. Nenhum crente sofre por sofrer. Deus não tem prazer de ficar lá do céu, sentado no seu trono, olhando aqui para baixo, um crente sofrendo e dizendo: que coisa linda, olha aqui meu filho sofrendo, olha minha filha passando pela luta, pela prova. Ah, como eu me sinto tão feliz em ver ele passar por tudo aquilo. Deus não tem prazer pelo seu sofrimento. Deus tem propósitos. Por que foi que Jó sofreu? Porque Deus tinha prazer que Jó sofresse? Não. Deus tinha propósito de que no sofrimento de Jó ficasse provado para o diabo e os homens que é possível alguém que tem tudo deixar de ter em frações de segundos, mas permanecer leal ao Deus Todo-Poderoso. Quando você sofre e permanece fiel, você atinge o propósito estabelecido pelo Deus Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas aqui, irmãos, inclui exatamente todas as situações, todos os momentos da sua vida. Tudo que você passar vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, isto é, para o seu próprio bem. O apóstolo Paulo, aos Filipenses capítulo 1, versículo 13 e 14, ele disse: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O que o apóstolo São Paulo está dizendo com estas expressões do capítulo 1, versículo 13 e 14? Os meus sofrimentos, as lutas que eu tenho vivido por causa do Evangelho, quando esses relatos chegam aos ouvidos dos irmãos mais distantes, a fé que há no coração deles são acrescentadas, são aumentadas. A fé é aumentada, a fé é acrescida por causa do testemunho de tudo que eu tenho vivido, mas sobretudo pela permanência que eu tenho vivido em Deus, apesar de tudo. Meus irmãos, o segredo da vida cristã não é quando está com o carro do ano, não é quando a casa é a melhor, não é quando o salário é o melhor, não é quando a saúde é a melhor, não é quando você tem os amigos do alto escalão da sociedade. Não, o segredo da vida cristã é quando, independente do que você tem ou não tem, você permanece leal a Deus, e a sua lealdade incentiva a fé dos nossos irmãos. Me permita falar, recentemente, uma cantora muito conhecida no Brasil, a cantora Sulamita Alves, perdeu o esposo. Ele teve a sua vida ceifada em um afogamento. E a expectativa, pelo que eu notei na internet, de muitas pessoas era: como esta cantora vai se comportar daqui para frente?
em um período onde a sociedade está doentia, onde tudo e qualquer coisa é depressão, é transtorno de ansiedade, é síndrome do pânico. As pessoas costumam imaginar coisas a respeito de quem tem uma perda, de quem passa por uma tormenta como esta que esta irmã passou. Mas depois de alguns dias do falecimento do seu esposo, um vídeo viralizou na internet da cantora. Ela cantando na igreja onde congrega, com a mesma unção, com a mesma graça, com a mesma dedicação que antes, quando seu esposo estava vivo. E uma coisa me chamou a atenção, é que quando eu fui ler os comentários daquele vídeo viral, alguém disse a seguinte expressão: meu Deus, como a fé desta mulher é grande. O momento de adversidade da serva de Deus está incentivando alguém. O seu sofrimento, a sua adversidade vai influenciar alguém a querer viver melhor na presença do Senhor. Então, se o inimigo tentar convencer você a murmurar, simplesmente adore ao Deus Todo-Poderoso e diga para todos que o que você tem vivido vai resultar em crescimento para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. Paulo aprendeu a ver positivamente as coisas negativas que aconteciam em sua vida. 2. Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Esteja satisfeito com o que você tem. Esteja satisfeito com o momento que você está vivendo. Existe um engano hoje propagado nas redes sociais e tem muita gente se deixando levar por isso. Pessoas vivendo uma vida de ostentação para transmitir aos outros que você está bem, que você está por cima, que as coisas estão fluindo para você. Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha, irmãos. O que é que você tem? É um carrinho velho? Se contente com o momento que você está vivendo, porque o carro novo vai chegar. O que é que você tem? É dinheiro para pagar um aluguel porque não tem casa própria? Se contente com o seu momento, porque a casa própria vai chegar. O que é que você tem? São os amigos que não são tão populares na sociedade? Se contente com o que tem, porque o momento de status vai chegar. O que é que você tem, queridos irmãos? É um salário mínimo, seco, sem nada mais? Se contente, porque o salário maior vai chegar. O que é que você tem, queridos irmãos? Muitas vezes lágrimas para chorar a noite toda. Se contente com o que tem, porque o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Paulo aprendeu a se contentar com o que ele tinha. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 1 e 12, ele disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O diabo ou as pessoas incrédulas poderão desafiar você e dizer: você não é crente? Seu Deus não é grande? E por que você está doente? Seu Deus não é grande? Você não é crente? E por que você está vivendo essas limitações? Você não é crente? Seu Deus é grande? E por que você está nessa luta? Você não é crente? Seu Deus não é grande?
e porque as pessoas estão zombando de você, feche a sua boca para os homens, mas abra o seu coração para Deus. Feche a sua boca para os homens, mas abra o seu coração para Deus. Existem perguntas que a melhor resposta é o silêncio. Os homens não estão querendo respostas convincentes. Eles querem zombar da sua fé. Eles querem zombar do seu relacionamento com Deus. Mas fica tranquilo, a roda gigante vai girar. E quando a roda gigante gira, quem está em cima vem para baixo, e quem está embaixo vai para cima. Deus está vendo tudo. Ele vai virar o jogo para a sua vida. A vida de Paulo não eram altos e baixos não, irmãos. Alguém poderia olhar e dizer assim: rapaz, este homem é sem sorte. Esse tal de Paulo é um homem sem sorte. Por quê? 3 vezes esse homem viajou de navio e 3 vezes o navio naufragou. Uma das vezes, quando ele conseguiu chegar a salvo numa ilha chamada Ilha de Malta, uma víbora venenosa o picou e quase o matou. Não é falta de sorte, é propósito de Deus. Não é falta de sorte, é alguém que está vivendo na direção de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para a sua reflexão. Você está na direção de Deus? A sua vida está cumprindo o propósito de Deus? Ou você está preocupada e preocupado em apenas fazer o que te dá na cabeça? Cuidado, quem faz o que está dando na cabeça, sem consultar a vontade de Deus, pode ser entregue para descer as regiões mais baixas, não de provações, porque provação quem faz é Deus, mas de lutas que você mesmo conquistou para a sua vida. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Foi sair da direção de Deus, descendo para o porão do navio, seguindo rota diferente, e não parou mais de descer. Porque quem foge da direção de Deus não tem caminho de subida, é só descida. Desobediente não sobe, desobediente desce. A vida de Paulo não eram altos e baixos como alguns pensam. A vida de Paulo cumpria os propósitos de Deus, cumpria os decretos de Deus. Para algumas pessoas, Paulo tinha tudo para ser um homem depressivo, enclausurado dentro de um quarto e desejando morrer. Para muitas pessoas, e nós vivemos em uma época doentia, onde as pessoas, por ínfimas razões, estão querendo tirar a própria vida. Por ínfimas razões, estão planejando deixar de existir. Por ínfimas razões, estão se trancafiando dentro de um quarto e vivendo um transtorno de ansiedade, uma depressão e uma síndrome do pânico. Paulo tinha razões para isso, mas quando você entende, a minha vida é para cumprir os propósitos de Deus, os meus sofrimentos é para cumprir os propósitos de Deus, as minhas adversidades é para cumprir os propósitos de Deus. Não tem quarto para você ficar trancado, não tem depressão que prenda você, não tem ansiedade que segure você. Você está caminhando para cumprir um propósito de Deus. 3. Paulo era um crente de confiança inabalável em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, disse ele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo era um crente de confiança inabalável em Cristo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta reflexiva. Você ainda confia no Senhor como quando você aceitou a fé? A sua confiança ainda é a mesma? Você ainda confia no Senhor como você confiava antigamente? Ou as coisas mudaram?
ou porque Deus não respondeu no tempo que você queria, então você deixou de confiar e passou a viver a sua vida, como diz a música, deixando a vida me levar. Paulo não. Nada mudou. Nada, absolutamente nada mudou em Paulo. A confiança dele estava inabalável em Cristo. A confiança de Paulo não oscilou por causa das tribulações, das prisões, dos naufrágios, das adversidades. A confiança de Paulo permaneceu inabalável. Escute, irmãos, incredulidade não serve de chantagem para que Deus intervenha na sua vida. A incredulidade atrapalha o teu progresso espiritual. O incrédulo que deixa de acreditar no Senhor, de confiar em Deus, ele não progride, ele não conta testemunho, ele não conta vitória, ele se torna um frustrado. E eu vou lhe dar um conselho: saia de perto de crente frustrado, irmãos. Crente frustrado é a pior praga que existe dentro das igrejas. Porque o crente frustrado, ele não consegue ver nada de bom na vida de ninguém. O infeliz não prega nada, mas quando alguém está pregando, ele acha 1001 defeitos. É frustração. A dita cuja não canta nada, mas quando alguém está cantando, ela consegue ver, desafinou, desentoou, subtonou. É frustrado. Mas Paulo era um crente de confiança inabalável. Está pensando que as coisas que aconteceram afetaram a confiança de Paulo? De jeito nenhum. Ele continuou pregando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, orando pelos enfermos do mesmo jeito, levando o evangelho aos povos mais distantes do mesmo jeito, porque quem aprendeu a confiar em Deus não muda, porque as circunstâncias mudaram. Ele disse: posso todas as coisas. Deixa eu te explicar isso. Quando Paulo disse, posso todas as coisas, imagina que quando o primeiro navio estava naufragando, eu vejo o Paulo dizendo, pensando talvez, ou dizendo, eu posso sair vivo dessa situação, porque quem me fortalece é Deus. Quando o segundo navio estava naufragando, eu imagino Paulo dizendo, eu posso sair vivo deste segundo naufrágio, porque quem me fortalece é Deus, e Ele me fortaleceu no primeiro. No terceiro naufrágio, eu imagino Paulo dizendo, eu posso sair com vida desse terceiro naufrágio, porque quem me livra do perigo é Deus, e Ele me livrou do primeiro, Ele me livrou do segundo, e vai me livrar do terceiro. Quando ele estava na prisão, a consciência dele era a mesma: eu posso me livrar desta prisão, porque quem me fortalece é Deus. Quando Paulo estava nas enfermidades, eu imagino ele acreditando e dizendo, eu posso ser curado, porque quem me fortalece para que eu tenha vida e saúde é Deus. Assim será também na sua vida. Você pode todas as coisas nas adversidades, você pode vencer nas tribulações, você pode vencer nas línguas fraudulentas que se levantam contra você. Você pode vencer, porque o teu Deus é o Todo-Poderoso, e é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te levanta. E finalmente, queridos, ou melhor, Romanos capítulo 12, versículo 12, ele disse, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele disse, regozijai-vos sempre. Aleluia. Paulo era um homem entusiasmado. Paulo era um homem difícil de ser afetado pelas circunstâncias da vida. Irmã,
Não deixe as circunstâncias da vida afetar você, não. Não permita. Só você pode impedir isso. Sabe quando você acorda de manhã, e eu já estou encerrando. Quando você acorda de manhã, e aí você sai para resolver as suas coisas, e alguém que não teme a Deus, simplesmente é usada pelo diabo, para querer tirar a sua paz. O conselho de Deus para você é: não permita. Não se deixe levar. Não revide, não responda, não dê atenção, não dê ibope. Mas mantenha sua confiança em Deus. Quando o inimigo aqui na terra perturbar você ou querer te perturbar, diga assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E você não vai se deixar ser afetado pela situação, e você vai contar um lindo testemunho. Amém? Fica em pé, por favor. Meu irmão Fábio, você quer retornar a Jesus hoje? Vai aguardar mais um pouco. Deus te conceda outra oportunidade. Vamos orar, queridos. Meus irmãos, eu queria que você colocasse a mão agora na sua enfermidade. Se não pode colocar na enfermidade, coloque na cabeça, porque eu vou orar essa noite. E enquanto eu estiver orando, o Senhor vai ministrar saúde para você. Ele vai ministrar cura para você. Use a sua fé e a sua obediência para fazer isso essa noite. A irmã Alessandra me ajude aqui no violão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, há poder na tua palavra. Quando Pedro estava pregando a palavra, o Espírito Santo estava agindo. Quando Pedro e João estavam indo para a oração, o Espírito Santo agiu com cura. Quando Paulo estava pregando, Eutico caiu da janela e morreu. Mas o mesmo Paulo ressuscitou pelo poder da oração. E a pregação continuou até ao amanhecer. Eu não terminei de falar, Senhor, uma palavra de homem, mas uma palavra tua. E há poder na tua palavra. E crendo que há poder na tua palavra, Senhor, eu oro agora, Deus, pela vida da tua igreja, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão vítimas de uma enfermidade, quer seja no corpo, quer seja na alma, por uma seta que atingiu a mente. Esta noite é noite de cura. Há poder na palavra de Deus, e pelo poder da palavra de Deus, enfermidade vai saindo agora. Pelo poder da palavra de Deus, enfermidade da alma vai saindo agora. Pelo poder da palavra de Deus, enfermidade vai saindo agora. Em nome de Jesus Cristo, que a fé do teu povo, Senhor, comece a ser aumentada agora. Aquele crente, Senhor, que está com a fé oscilante, que esta fé comece a crescer, 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 aumentar, 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 para a glória do teu santo nome, Senhor. Fortifica, Senhor, na graça o teu povo. Fortifica na graça, Senhor, a tua igreja. Não deixa os pés do teu povo vacilar, Senhor. Não deixa os joelhos enfraquecerem, Senhor. Não deixa a confiança ser afetada, Deus. Mas fortifica na fé e na graça o teu povo. Em nome de Jesus Cristo agora. Que este crente que está com a mão na enfermidade ou com a mão na cabeça agora, seja alvo de um milagre de Deus. Agora, em nome de
Jesus, em nome de Jesus, seja livre da enfermidade, seja livre de todo mal, em nome de Jesus, seja livre, seja alcançado pelo poder de Deus contido nesta palavra pregada. Receba a vitória em nome de Jesus.